Fala, Techers! Alisson aqui e seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal. Hoje vamos continuar nosso aprendizado de Go e vamos falar sobre Pool. Pool é extremamente importante, é uma ferramenta extremamente poderosa, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, sem dúvida, o Pool é uma ferramenta que todo desenvolvedor sênior de Go tem que saber e saber quando utilizar e como utilizar. E é isso que eu vou mostrar para você hoje, tá bom? Então, bora lá pro código para entender. Muito bem, gente, vamos lá. Então, vamos entender um pouco como que o pool funciona, para que ele funciona. Temos o Garbage Collector, que basicamente é o nosso coletor de lixos, né, do Go. O que ele faz? Ele percorre toda a memória da aplicação e verifica objetos que não tenham sido usados e que não tenham referência a mais, certo? E ele pega esses objetos e desaloca da memória, para que assim tenha mais memória livre para que a gente coloque novos objetos depois, né? Então ele faz basicamente a reciclagem da memória, né? Então nós não temos memória infinita, né? Temos um limite de memória. Isso a gente pode alterar em infraestrutura, né? Mas basicamente ele reaproveita objetos, ele limpa os objetos em memória, né? Para assim a memória estar livre para ser alocados novos objetos, ok? É isso que o Garbage faz. O Pool, basicamente, ele é um facilitador para a gente reciclar posições de memória. Como assim? Imagine, o Pool vem de piscina de reutilizáveis, ok? Imagine assim. Então eu digo assim, eu tenho um objeto que, no caso, vai ser um buffer, né? Esse buffer, ele pode ser reutilizado por várias funções e separados, só que nunca ao mesmo tempo, né? Um de cada vez. Em vez de eu ter que alocar memória e desalocar a todo momento que eu for usar esse buffer, eu disponibilizo esse buffer no pool e quando eu for utilizar, eu busco lá no pool e eu pego esse objeto se tiver pronto, se tiver livre. Se não tiver, ele cria um para nós, ok? O que seria um buffer? Imagine assim, o buffer ele estabiliza a leitura e a gravação quando os dois são de velocidades diferentes, tá? Então, se eu tiver uma leitura muito lenta e uma gravação muito rápida, isso causa uma falha, né? Então, para equilibrar isso, eu tenho uma memória, né? Ele faz uma leitura muito maior, né? Para depois a gravação vier pegar toda essa leitura de uma vez e persistir em algum lugar, ok? Então, o buffer faz essa intermediação. É esse espaço de memória muito alocada para armazenamento em maior escala da leitura, tá bom? Pode ser o contrário também, não é bem o cenário que mais acontece, mas também acontece de ter uma leitura muito rápida e a gravação não ser tão rápida assim e precisar de um tempo para processar. Tudo isso. Aqui vamos entender como que funciona. O pool faz parte do pacote sync, ok? Esse pacote sync, ele faz o seguinte, ele vai retornar um objeto de bytes de buffer, ok? Se ele não tiver em memória criado, ok? Então, se ele tiver, ele vai pegar da memória e vai retornar. Mas se não tiver, ele vai entrar dentro da função e vai criar esse objeto e vai retornar para a gente, ok? Então, ele basicamente faz essa intermediação. Por quê? O garbage, como eu comentei antes, ele pode vir aqui, se demorar demais, pode passar alguns ciclos, e dentro da regra do garbage, ele pode desalocar esse objeto de buffer até mesmo do pool, ok? Sem problema nenhum. O pool, já imaginando esse tipo de situação, vai trabalhar dessa maneira, onde ele vai retornar o objeto se tiver já alocado em memória, se não tiver, ele aloca para a gente não ter que se preocupar com isso, ok? Simplesmente assim. Então a gente tem que imaginar que o objeto pode existir e não existir.
né? Então, a primeira execução realmente não vai existir, na segunda em diante pode ser que ele exista e não exista, ok? Até aí, sem problema nenhum, tá? Essa é a função do pull, ok? Vamos entrar aqui na utilização. Temos uma função log message, que ela está fazendo, está criando um buff, né? Que está acessando o objeto buffer pool, que está retornando o objeto bytes buffer. Ok, só isso que ele está fazendo. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter cuidado. Esse objeto, ele pode estar preenchido, ok? Ele pode estar com um lixo de outras execuções, ok? E sem problemas. A gente tem que imaginar que isso vai estar acontecendo, então a gente vai limpar esse objeto para depois a gente começar a trabalhar com ele, ok? Isso é muito importante de se pensar, tá bom? Na terceira etapa, eu estou basicamente criando uma chave, um valor, uma chave, um valor. Basicamente isso. Estou criando um map aqui e usando o buffer como objeto, como meu map, sem problema nenhum. No final das contas, eu vou criar esse buffer em string e vou printar ali no terminal. Só isso, ok? Sem nenhum segredo. Aqui temos a função main, né, que ela está chamando a log message, normal, e ela está passando a chave e valor. A chave e valor, e é esse valor aqui que vai ser printado ali para gente, ok? E no final das contas, e no final de tudo, a gente tem aqui a quarta etapa, que é a etapa que a gente avisa para o pool que aquele objeto pode ser utilizado agora. Ok? Então, ele avisa para outras funções que essas funções podem utilizar esse objeto, não vou precisar mais dele. Ok? Só isso. Então, por isso, ele vai estar com o lixo depois que eu liberar esse objeto. Ele vai estar com o lixo da execução. Por isso que eu tenho esse reset aqui. Eu tenho que me preocupar com isso. Tá bom? Quando se trata de aplicações muito performáticas, a gente tem essa ferramenta que evita de a gente ter que alocar e desalocar. O tempo de alocação e desalocação é muito precioso, entende? Então, numa aplicação de alta performance, isso pode fazer a diferença de ter uma experiência boa, uma experiência ruim para o usuário, tá bom? E aí, basicamente, nós fizemos todo o processo, tá bom? Eu vou aqui executar nosso run main.go e basicamente o que ele fez? Ele caiu lá em cima, né? Então, um objeto não estava alocado, então caiu dentro da função, printou e criou um objeto e retornou esse objeto para o new, certo? Então, dentro do, agora o objeto buffer pool, ele pode receber um bytes de buffer, certo? Como esse objeto pode estar com lixo, eu reseto ele e começo a trabalhar com ele. Aí esses são os prints que foram printados aqui embaixo, dentro do log. Beleza? Então, o log ele foi lá e printou todo momento os objetos dentro das minhas execuções, certo? Então, o que aconteceu? Eu vim aqui no log message e passei Alice e login, ok? Então, ele foi lá, fez todo o procedimento, caiu na chave de usuário e na chave de ação, que é login, certo? E aí ele printou. Depois ele foi lá, fez a mesma coisa, utilizando do mesmo objeto. Esse objeto, pode perceber que na segunda execução, ele não printou mais, criando um novo buffer na memória, entende? Porque esse objeto já existia. Ele só estava resetando o valor dentro desse buffer, ok? E aí, a mesma coisa para o terceiro caso, entende? Então, na segunda execução em diante, por não haver, por não ter mais a alocação de memória, a segunda execução em diante foi muito mais rápida do que a primeira, entende? Então, coisa de milissegundos de diferença, mas que faz total diferença em uma aplicação de alta performance. Tá bom, gente? Bom, deixa eu voltar aqui. Esse foi o conteúdo de Poe. Ele é um pouco complexo de entender na primeira vez,
Se vocês tiverem dúvidas, só deixar nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? Se esse vídeo foi importante para você, deixa um joinha. Se você gostou do meu conteúdo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o conteúdo para que o Go alcance mais e mais pessoas e a gente tenha mais desenvolvedores e ele ganhe mais fronteiras possíveis ali para a gente sempre deixar o Go sempre em alta, tá bom? A gente se vê na próxima e valeu!